você vê? You are thinking. Quarta-feira, dia 8 de julho, vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeus. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ide e proclamai, o reino dos céus está próximo. O Evangelho nos mostra Jesus enviando seus discípulos em missão. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações. Os 12 discípulos formaram então o colégio apostólico, que significa missionário. A igreja, que em sua peregrinação terrena é uma comunidade missionária, pois tem a sua origem no cumprimento da missão do Filho e do Espírito Santo, segundo os desígnios de Deus Pai. Do mesmo modo que Pedro e os demais apóstolos constituem um só colégio apostólico por instituição do Senhor. Assim, o Romano Pontífice, sucessor de Pedro, hoje Papa Francisco, e os bispos, sucessores dos apóstolos, formam um todo sobre o qual recai o dever de anunciar o Evangelho por toda a terra. Entre os discípulos enviados em missão, encontramos aqueles nos quais Cristo conferiu um lugar destacado e uma maior responsabilidade, como Pedro, e a outros como Tadeu, do qual quase não temos notícias. Afinal, os evangelhos foram escritos para nos comunicar a boa nova e não para satisfazer nossa curiosidade. Nós, por nossa parte, devemos rezar por todos os bispos, pelos importantes, pelos menos conhecidos, e viver em comunhão com eles. Seguir a todos os bispos como Jesus Cristo seguiu ao Pai e ao colégio dos anciãos como aos apóstolos, nos diz Santo Inácio de Antioquia. Jesus não buscou pessoas instruídas, mas simplesmente os disponíveis e capazes de segui-lo até o fim. Isto me ensina que eu, como cristão, também devo sentir-me responsável por uma parte da obra da salvação. Afasto o mal? Ajudo meus irmãos? São questionamentos constantes na vida de cada um de nós para seguir plenamente a Cristo. Como a obra, esta está no começo. Jesus logo estabelece uns limites. Não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai, o reino dos céus está próximo. Hoje há de se fazer tudo o que se possa, com a certeza de que Deus chamará a todos os pagãos e samaritanos em outra fase do trabalho missionário. Estamos iniciando, olhando do ponto de vista missionário geográfico de Jesus. Jesus caminhava por todas as cidades e povoados daquela região e junto com ele os 12 escolhidos para serem seus apóstolos, quer dizer, seguidores. Jesus os vinha preparando desde o seu chamado, que eles atenderam sem titubear. Caminhavam junto a eles, felizes pelas maravilhas que presenciavam, ouviam e viviam diariamente. Cegos enxergavam, surdos ouviam, mudos falavam,
lepra desaparecia, mortos ressuscitavam, paralíticos andavam e muito mais fatos os deixavam cada vez mais encantados. Jesus se preocupava em curar todos os que necessitavam dos seus milagres. Mas, junto com as curas, ele antes anunciava o reino do Pai, que devia ser instalado no coração daquele povo que estava longe de viver os mandamentos enviados a Moisés durante a caminhada para a terra prometida. Dizendo aos apóstolos que a messe era grande, mas os trabalhadores poucos, decidiu que era hora de enviar os 12 seguidores para a missão, que seria de experimentar por toda parte, espalhar o anúncio da Boa Nova, o testemunho de tudo o que aprenderam com relação ao plano da salvação, que ele anunciava e que foi enviado pelo próprio Deus, para que ninguém se perdesse. Por isso, chama os 12, Pedro, André, Tiago, o outro Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Simão, Judas, e após chamar, dar as recomendações, partem para a missão em todos os lugares. E aí o grande convite para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, uma concepção ainda muito limitada da missão, que depois alarga este horizonte, começa a mensagem de amor trazida pelo Evangelho de São Mateus como algo mais aberto para todos os povos. Por isso que insistia, estamos apenas nos primórdios, no início desta missão que vai ganhando força, vai ganhando adeptos, não só naquele tempo, mas também ainda hoje. Por isso a messe é grande e os trabalhadores são poucos e precisamos a cada dia endossar essa grande corrente de pessoas para continuar o anúncio do Evangelho. Feliz e abençoado dia a todos. CCAA, quando você vê... You're thinking!